Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, a cada semana um tema. E o tema desta semana é alienação parental. Você já ouviu falar de alienação parental? Então vamos estudar um pouco. Conhecimento nunca é demais. Alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos seus genitores. Quando eu falo genitores, pai, mãe ou qualquer um outro responsável, pelos avós e etc. Então a criança ou adolescente, sob autoridade, guarda ou vigilância desses responsáveis, ela tem que entender, e o ser humano, o adulto também tem que entender que a total responsabilidade do vínculo com aquela criança é importante para o desenvolvimento psicológico dela. Então é de responsabilidade, sim, do pai, da mãe, dos avós, o desenvolvimento psicológico da criança. Eu vou citar para você 7 formas de alienação parental. Fazer campanha contra as atitudes do genitor. O pai fala mal da mãe para a criança, a mãe fala mal do pai para a criança, os avós falam mal do pai e da mãe para a criança. Isso é alienação parental. Dificultar o exercício da autoridade. Teu pai não tem autoridade sobre você, ele te deixou, te abandonou, foi morar com outra. A tua mãe não tem autoridade sobre você, ela te abandonou, foi morar com outro. Isso é tirar a autoridade. Dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor. A criança liga, pede para falar com o pai, a mãe não deixa. A criança liga, pede para falar com a mãe e o pai não deixa. Isso é alienação parental. Dificultar o exercício de convivência familiar. Omitir informações pessoais relevantes sobre a criança ou o adolescente. Apresentar falta de denúncia contra o genitor ou a família. Mudar para um local distante sem uma prévia justificativa. Muitas vezes o pai tem um poder aquisitivo maior que o da mãe, leva o filho para um outro país ou um outro estado e não justifica a ausência. Isso daí também é alienação parental. Como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. Meu nome é Demir da Silva, meu objetivo é levar conhecimento até você. Vamos estudar mais um pouco. Então, pessoal, como provar a alienação parental? Sabemos que divergências, principalmente em um momento de separação do casal, pode existir, sim. Contudo, a maneira com que tais problemas ou sentimentos são demonstrados, eles afetam o desenvolvimento psicológico da criança, do adolescente. E isso tudo pode configurar o quê? Alienação parental. Então você tem que entender o seguinte, que é de total responsabilidade sua o que o seu filho ou sua filha ouve de você. E não tem que ser palavras negativas, tem que ser palavras positivas. Eu vou lhe dar um exemplo de palavra negativa que mexe com o psicológico do seu filho e acaba prejudicando o desenvolvimento dele na escola, na família, na sociedade. Palavras que o seu filho não merece ouvir de você, pai, mãe. Palavrões nem se dizem. Palavras de baixo calão nem se dizem. Vou dar um exemplo para você. Quando a mãe diz assim, minha filha, você viu o valor que ele dá a você? Olha o que ele mandou. Esse pequeno valor, isso não dá para fazer nada. Seu pai não presta. O que você quer saber dele? Teu pai vai te ver quando eu deixar. Agora ele tem outra família. Imagina uma mãe falando isso para uma criança. Vai mexer com o psicológico dela. Ela não está preparada para ouvir isso.
E aí você acha que está prejudicando o seu ex-marido, você não está, você está prejudicando a criança. E essas palavras não vêm só da mãe para a filha. Muitas vezes também vai do pai para o filho, usando o mesmo contexto. A sua mãe não presta, agora a sua mãe tem outra família, a sua mãe vai te ver quando eu quiser. Essas palavras não se dizem para uma criança. Você não está prejudicando o seu relacionamento que não deu certo. Você está prejudicando o psicológico da sua criança, do amor da sua vida. Então, pessoal, se você quiser ter um pouco mais de conhecimento sobre os direitos da família, você pode buscar livros que vão ajudar você. Por exemplo, tem alguns livros que podem falar de casamento e união estável. Outros livros falam de divórcio e dissolução de uma união estável. Guarda e direito de visita. Pensão alimentícia. Regime de partilha de bens. Averiguação e investigação de paternidade. Alienação parental, que é o tema que eu falei para você agora. E filiação socioafetiva também. Então, são informações que você deve buscar, porque tudo isso é importante para o desenvolvimento da criança. Você, quando busca informações, você se ajuda com conhecimento e ajuda também a criança, o desenvolvimento daquela criança. Vamos entender um pouco mais do que é alienação parental. A alienação parental, ela é um dos temas mais delicados e tratados pelo direito da família. Você sabia disso? E aí o que acontece? Efeitos psicológicos, emocionais, negativos, que pode provocar prejuízo nas relações entre pais e filhos. E aí, a prática caracteriza-se como formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer um adulto que tenha a responsabilidade com aquela criança ou aquele adolescente. A autoridade, a guarda ou a vigilância tem que ser saudável, não pode ter alienação parental. Portanto, o direito fundamental da criança é a convivência familiar saudável, sendo ainda um descumprimento dos deveres relacionados à autoridade dos pais ou decorrente da tutela ou guarda. Cabe a você, pai, mãe e avós, o desenvolvimento de uma criança com psicológico saudável. Muitas crianças, às vezes, têm problema na escola, na sociedade, na família, por culpa dos próprios pais, ou dos avós, ou de alguma palavra que ela ouve no dia a dia e vem comentar com a família. O desenvolvimento psicológico é desde o nascimento até a sua forma adulta. Muitos adultos agem de maneiras inadequadas porque tiveram problemas psicológicos quando eram crianças, quando eram adolescentes, quando eram jovens. E aí você fica se perguntando, como é que eu devo identificar a alienação parental? A observação de comportamento, tanto dos pais quanto dos avós, ou dos responsáveis pelos filhos. Elas podem indicar a ocorrência de práticas. No caso da criança e do adolescente, elas são submetidas à alienação parental através de sinais de ansiedade. Sinais de ansiedade, nervosismo, agressividade, depressão, entre outros, podem ser indicativos que a situação está ocorrendo. No caso dos pais, avós ou outros responsáveis, a legislação ela aponta algumas condutas que caracterizam a alienação parental. Então, o comportamento do pai, da mãe e dos avós, inadequados, vai prejudicar, sim, o psicológico daquela criança.
Então veja bem, pessoal, quais são os prejuízos psicológicos e afetivos para a criança? Independente da relação que o casal estabelece entre si, após a dissolução do casamento ou da união estável, a criança ela tem o direito de manter preservado o seu relacionamento com os pais. É importante, portanto, proteger a criança dos conflitos e desavenças do casal, impedindo que eventuais desculpas ou disputas afetem o vínculo entre pais e filhos. A figura dos pais geralmente é a principal referência do mundo e da sociedade para os filhos. E em muitas situações, a alienação parental ela provoca a deteriorização dessa imagem, o que causa impacto não apenas na relação filial, mas também na formação da criança em seus aspectos intelectuais, cognitivos, social e emocional, para você ver o quanto a criança se prejudica quando os adultos não têm a responsabilidade com a criança. Como a alienação parental deve ser coibida? Então, logo seja identificada, a prática deve ser coibida e deve ser adotadas medidas para a preservação da integridade psicológica da criança. Sendo importante o quê? O acompanhamento psicológico de todos os envolvidos, podendo a questão ser tratada no âmbito judicial. Olha que ponto chega. Quando o pai, a mãe e os avós não têm responsabilidade de deixar a criança desenvolver com um psicológico saudável, aí entra o trabalho do profissional psicólogo, entra o trabalho do judicial em prol daquela criança. Porque quem deve ter a responsabilidade, que é o pai, a mãe e os avós, não o tem. Então pare para pensar que o adulto de hoje é aquela criança que tem um desenvolvimento psicológico doente ou saudável. E então, pai, mãe, avós, a parentela daquela criança, quando não tem a responsabilidade, entra o trabalho psicológico e jurídico. Segundo a legislação, o que pode ser feito nestes casos? Que a criança está sendo prejudicada psicologicamente. Na ocorrência de indícios de ato de alienação parental em ações conduzidas pelas varas da família, é conferida o quê? Prioridade na tramitação do processo, com participação obrigatória do Ministério Público, sendo adotada pelo juiz as medidas necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente. Ou seja, quando você, pai, mãe e avós, a parentela não consegue ter a responsabilidade de que mesmo num ato de separação entre os pais acabam prejudicando aquela criança, aí entra o trabalho da psicologia, entra o trabalho da justiça, porque já que você não está agindo como tal, a justiça vai agir. Nesse sentido, o juiz determinará com urgência, ouvindo o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com o genitor, prejudicado ou viabilizado a efetiva aproximação entre ambos, se for o caso. Então, o juiz, ele tenta fazer com que a aproximação dos pais aconteça para que não prejudique o desenvolvimento psicológico daquela criança. Ele leva os pais para tratamentos psicológicos, para que eles entendam que eles não devem prejudicar o desenvolvimento psicológico do seu próprio filho.
E a justiça vai agindo dessa forma, tentando ajudar os pais a ajudar os seus próprios filhos. Se for verificado o início da ocorrência da prática, o juiz poderá determinar a elaboração de laudo da situação, feito a partir de perícias psicológicas ou biopsicológicas, biosocial. E aí entra o trabalho da psicologia para ajudar o desenvolvimento daquela criança, para ajudar os pais a ajudar aquela criança. Então, para você ver até onde vai a irresponsabilidade dos adultos, dos pais com a criança. A justiça tem que agir, a psicologia tem que agir. Neste sentido, o que acontece? O juiz ele determinará com urgência ouvindo o Ministério Público. Sim. Os fatos do Ministério Público, sim. E aí ele vai buscando a formulação de laudo, de identificação, de alienação parental. E ele vai buscando informações psicológicas, entrevistas pessoal com as partes envolvidas, histórico, relacionamento, porque houve a separação, a cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos, exame da forma de como a criança ou adolescente se manifesta sobre eventual situação e a acusação contra o genitor. Olha o trabalho que as autoridades judiciais têm, as autoridades psicológicas têm. Elas têm que buscar uma gama de informações documental, cronológica, de avaliação, exames, para saber o que está acontecendo no âmbito familiar. E aí, quem é o maior prejudicado com isso? A criança. A legislação ela prevê que seja assegurado aos filhos a garantia mínima de visitação assistida, exceto nos casos que sejam identificados possíveis riscos à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente. Tanto os pais quanto os filhos são ainda encaminhados para acompanhamentos psicológicos realizados por profissionais especializados. Então é um trabalho conjunto de você, pai, de você, mãe, de você, avô, avó, em prol daquela criança. Cuidado! Alienação parental é grave. O pai prejudica a mãe prejudica o pai, os avós prejudicam com a alienação parental o pai e a mãe, e no final eles se prejudicam. E quem tem o maior prejuízo com isso? A criança. Cuidado com a alienação parental. E finalizando, pessoal, esse é um tema muito polêmico, é verdade. Mas finalizando, eu quero dizer para você que nosso dever é lutar em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Alienação parental é crime. Fique atento. Alienação parental é crime. E está na lei número 12.318/2010. Pesquise. Lei número 12.318/2010. Alienação parental é crime. Fique atento. O pai, a mãe, os avós têm que ser adultos suficientes e entender que a criança não tem culpa dos seus atos. Meu nome é Ademir da Silva. Eu sou graduado em Administração e pós-graduado em Docência do Ensino Superior. Conhecimento nunca é demais. Muito obrigado.